Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever, dar o seu like, seu dislike. Eu quero deixar aqui o meu grande agradecimento a todos os nossos colaboradores, amigos, alunos, aqueles que nos patrocinam aqui no canal, aqueles que fazem de uma maneira formal, daqueles que fazem de uma maneira anônima. Muito obrigado. De maneira especial, a professora Ana Lúcia Scapim, também a Márcia Aparecida Miguel Zeponi e a Márcia, que tem um centro de orientação teológica existencial, que eu deixo aqui embaixo nas descrições do vídeo, o contato do centro é, da senhora Márcia Aparecida Miguel Zeponi. Bom, gente boa, eu também deixo aqui na descrição do vídeo os links do material que é usado para as aulas, com a bibliografia, com as notas, para que vocês possam continuar os estudos de vocês. Né? Não imaginem que em meia hora nós vamos compreender, embora a gente vá fazendo pontualmente, pouco a pouco, né, de uma maneira tranquila, mas não lembramos assim que o estudo bíblico ele requer dedicação, tempo e sempre aquela perguntinha: por que disso? Por que daquilo? Então, nós servimos apenas como guia, como uma ferramenta de estudo. Bom, gente boa, o tema de hoje, então, os últimos 4 versículos do capítulo 13 do Evangelho de São João, que vão falar do momento de fraqueza de Pedro. Né? Pedro, na ceia, ao final da ceia, depois da traição de Judas, depois que Judas saiu, em que Jesus revela todo o projeto, todo o plano, Pedro, depois de ouvir, ele se questiona, mas por que nós não podemos segui-lo? Né? E aí ele se coloca com aquela frase de efeito: eu vou dar a vida por você, eu sou capaz de dar vida. E Jesus tem que resfriar um pouco esse ímpeto de Pedro. Ainda hoje, antes que o galo cante, vai me trair 3 vezes. Imaginem o estado de espírito de Pedro naquela hora. Então, nós vamos estudar isso. E daí vamos ver exatamente por que esse tema é tão importante, esse tema introdutório, ele é tão importante para o capítulo 14. O que o capítulo 14 vai mostrar? Pedro está querendo fazer essa transformação, essa mudança, esse empenho dele com as suas forças. E não é isso que Jesus quer. E aí Jesus vai falar disso, a promessa do Paráclito. Bom, é o que nós vamos estudar na nossa temática de hoje. Muita atenção, porque ela é extremamente profunda. Eu posso dizer que uma boa reflexão sobre o capítulo 14 do Evangelho de São João ajuda a gente a fervorar a nossa fé, reafirmar as nossas decisões e os nossos ânimos de enfrentar as realidades da vida com tranquilidade, com destemor e com ímpeto. Né? A promessa do Paráclito é, de fato, o que vai tomar o centro da atenção do nosso estudo de hoje. Mas eu quero apontar para um pequeno detalhe que está nos últimos 4 versículos do Evangelho, no seu capítulo 13. O tema teológico que nós vamos abordar é uma reflexão em quem pomos a nossa confiança. Iniciamos a aula de hoje nos situando entre o 35 e o 38 do capítulo 13. E nós encontramos ali, como disse, a fraqueza de Pedro, que é uma situação triste e talvez muito universal. Quem de nós já não quis reformar o mundo, transformar o mundo e descobriu que não tinha as forças para isso? Mesmo imbuídos de fé, de confiança, muitas vezes nós nos deixamos levar por falsas certezas, fundadas nas nossas convicções, nos nossos conhecimentos, nas nossas forças próprias, e que muitas vezes, diante do todo a ser consertado, a ser transformado, não é nada. Então, e muitas vezes nós nos decepcionamos, inclusive com os nossos companheiros de caminhada, em quem depositamos todas as nossas forças. E é por isso que
a reflexão que nós vamos fazer sobre Pedro, ela é muito importante para ele. Então, após a traição de Judas, o anúncio da negação de Pedro surge como um alerta do Evangelho a todos os cristãos. Diante da fragilidade das atitudes dos nossos companheiros de caminhada, muitas vezes a gente se sente superior, a gente se sente forte. Ah, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou repetir o erro dele. Né? Versículo 37, Pedro pergunta para Jesus, né? Senhor, por que não te posso seguir agora? Daria minha vida por ti. Como é difícil aceitar que nós somos totalmente dependentes da graça de Jesus. O amor que Jesus nos doa, com a sua paixão, com a sua ressurreição, e aquilo que ele vai falar em todo o Evangelho, ou seja, ele está ali como alguém que nos conduz pelo caminho, nos guia no êxodo, né? Mas, mesmo na presença de Jesus, mesmo com a presença de Jesus, não podemos fazer o que Pedro fez. Se esquecer que somos fracos e que sem Jesus nada nós podemos fazer. Esse é o sentimento que atordoa Pedro naquele momento. É o que ele não quer aceitar, ele não quer reconhecer que ele é impotente. Somos felizes em abraçar o chamado, assim que ele se deu. Essa é a grande alegria do cristão. Nós nos damos conta de que existe Deus, existe um amor divino por nós. E nos abrimos a este amor e assim, talvez muitos de vocês não agradeceram ainda pelo batismo que em nome dos seus pais vocês receberam, mas agradeçam, porque muitas coisas que vocês compreendem, vocês só compreendem pela graça do Espírito Santo que age em vós, mesmo que vocês não percebam. Nós somos inundados por este amor, por essa graça, e nos tornamos discípulos e testemunhas deles quase que naturalmente. Muitos não têm essa chance de berço, não têm esse dom de berço, não têm esse presente, e vão ter que labutar muito durante a vida, entre erros, enganos, fraquezas, tristezas, desânimos, até no momento se encontrarem com isso. É difícil reconhecer que somos dependentes desse ato de amor, mas nós somos. Pedro, ele queria fazer tudo por Jesus, até mesmo dar a vida em seu lugar, mas como é doído saber que não é capaz ainda. É o tema que nós temos agora. Antes da morte de Cristo, da sua glorificação, os apóstolos compartilham com toda a humanidade a mesma fraqueza, as mesmas incertezas, as mesmas dores, as mesmas inconsistências. São João nos faz refletir na ação de Pedro, que entende que é a hora das trevas, é a hora da glória. Mas Pedro ainda não entendeu que esta ainda não é a sua hora. Ou seja, Jesus é o primeiro. Antes dele, nenhum tem a força e a vocação para amar como ele amou, posto que ele é a nova medida para esse amor. Ou seja, Pedro, os apóstolos naquele momento, eles haviam caminhado com Jesus 3 anos e estavam plenos de certezas, mas essas certezas tinham um limite. O limite de todo ser humano é saber que esse limite vale para aquilo que era anterior, não para aquilo que é a novidade do Cristo. A régua do amor vai subir de nível. Então a pergunta do versículo 36, Senhor, onde vais? E a resposta de Jesus, para onde eu vou, não pode seguir-me agora, mas me seguirá mais tarde. E aí nos colocamos no lugar daqueles homens que vão entender que aquele momento é o momento da manifestação da glória de Deus em Jesus. Né? O versículo 38, responde Jesus, darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Ou seja, naquele dia ainda. Ou seja, com aquilo que Pedro tinha naquele dia, por mais imbuído que ele estivesse, ele ainda era fraco. Porque lhe faltava o quê? A presença da graça. A presença da glória, não externamente,
mas internamente. É essa grande divisão de águas. Jesus é a palavra que guia pelo caminho, cuida deles, os preserva de todos os males, mas ainda não é chegada a hora em que ele não estaria mais falando de fora para dentro, não estaria mais dando testemunho da sua coragem, daquilo, fazendo as obras do Pai exteriormente, mas ele vai chegar a hora que ele estará em comunhão com esses apóstolos interiormente. E aí é o Paráclito, é o advogado, é aquele que foi chamado para agir com intimidade, com conhecimento dentro. E eles não vão mais agir a partir deles, mas a partir do Cristo que habita neles, através do Espírito e da vontade do Pai. Então, essa é a dinâmica que vai ser apresentada agora. Então, o capítulo 14 vai fazer isso. É uma palavra de consolo, né? Diante, você imagina o estado de espírito de Pedro, a tristeza que ele estava sentindo em Jesus dizer que ele ia traí-lo. E aí, o versículo 1 já vem como uma palavra de consolo aos sentimentos de Pedro e dos apóstolos. E ele diz com carinho e afeto: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É o momento em que os apóstolos têm que viver a sua fé. É o ponto de partida. Aqui Jesus está fazendo uma coisa que não tinha feito até então. Está dizendo que eles têm que acreditar nele. Para nós isso é fácil. Nós somos cristãos, mas eles são judeus e os judeus só acreditam em Yahvé. E Jesus está dizendo que ele é Yahvé. Ele é o Deus conosco. Jesus pergunta aos discípulos se eles têm fé nele. Equivale a se colocar no lugar de Deus. A glória que Jesus mostra precisamente é a sua divindade. E onde que ele mostra a divindade? Nas ações que ele faz. E o ponto mais alto do que ele faz será dar a vida. Dar a vida por aqueles e por toda a humanidade. A glória que Jesus mostra é precisamente a sua divindade. Ele quer que os discípulos se deem conta de que eles estão diante de Deus. Eles estão diante do Filho de Deus. E ele vai: onde eu vou, vocês não podem vir. Ele agora adiciona uma imagem paralela que completa a mensagem, ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir vos preparar lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou também seja. Ele está dizendo aquilo que Pedro não tinha entendido e que os apóstolos também não tinham entendido, que vai chegar o momento em que eles também vão para o Pai. Pelo mesmo caminho que Jesus vai trilhar agora. Eles também vão dar a vida. Eles vão mostrar ao mundo quem Jesus é. Do ponto de vista de João, a Páscoa significa a passagem deste mundo para o Pai. Eles também vão fazer a passagem. A frase completa perfeitamente a negativa anterior. Onde eu vou, vocês não podem ainda, mas vai chegar um momento em que vocês poderão. E aí, versículo 4. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Este é um momento de abjeção dos discípulos. Tomé, que é aquele que sempre mostra o que pensa a humanidade de verdade. Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que podemos conhecer o caminho? É uma fórmula. É uma fórmula que João usa porque nós estamos falando do êxodo. É a ida, a passagem para a terra prometida, a verdadeira terra prometida. É uma grande frase que resume todo o evangelho de São João. Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a essência do evangelho de São João. O caminho indica os meios para chegar. Jesus é o caminho para os crentes chegarem a Deus passando pelo Filho, como eu havia dito. Ele é a porta.
Eu sou a verdade. E sabemos que a palavra dele é a verdade. Então, quem crer e for batizado, para crer é necessário conhecer a sua palavra. Eu sou a revelação e também sou o conteúdo da revelação, isto é, a vida. Jesus não é aquele que fala que vai fazer, é aquele que faz. É aquele que atualiza todas as promessas. Aqui Jesus resume em si mesmo, em sua pessoa, toda a revelação, ou seja, a humanidade no seu caminho de volta para o Pai tem que passar por ele, tem que conhecê-lo e crer nele para estar em comunhão com ele. Versículo 7. Se me conhecesseis também, certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois tendes o visto. Como que nós vimos? Onde é que nós vimos isso? E aí, eu estou me portando como uns apóstolos, né? Disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe gostaria de ver o Pai, como todo judeu gostaria de ver Yahvé. E aí, Jesus, com uma pitada de decepção, ele responde, há tanto tempo que eu estou convosco e não me conheceis, Filipe? Aquele que me vê, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-me o Pai? Filipe pediu para ver o Pai, e isso é normal. Mas não conhece. Não conhece por quê? Porque muitas vezes esses olhos humanos, eles não conseguem ver aquilo que está diante. Está diante dos olhos. Por quê? Porque ainda existe esse véu. O sentido que Jesus quer mostrar aqui, que o Evangelho quer mostrar, é que, em suma, as palavras que Jesus diz à humanidade são as palavras do Pai. E quando ouve-se a palavra de Jesus, é o Pai que fala. Eu vim fazer a vontade do Pai, eu vim fazer a obra do Pai, eu vim realizar, e aí tudo aquilo que a gente estudou até agora se mostra muito claro. Ele veio derrubar todas as antigas instituições e veio reestruturar. Ele veio mostrar que ele dá meios para que o cego veja, para que o paralítico caminhe. Ele dá vida àqueles que estão mortos. Isso são as obras do Pai. Essa é a redenção, a restauração pensada, querida pelo Pai. Credes, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Credes em mim por causa das obras. E aí Jesus apela para aquela mesma ferramenta que ele disse aos judeus. Jesus diz aos apóstolos com clareza, creio em mim. É a minha palavra, baseada nas obras que elas fizeram. Aqui está a glória de Jesus. Jesus é Deus. E por isso ele começou dizendo, credes em Deus. Credes também em mim. E aí tem algo que, se essa primeira introdução já tinha transformado a maneira de pensar dos apóstolos, o que ele vai dizer agora é mais forte ainda. O versículo 12 é introduzido por uma fórmula solene, aquela fórmula, em verdade vos digo. Jesus diz uma frase que pode soar estranha, mas ela é extremamente verdadeira. Aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Disse que o crente em Jesus fará mais obras que Jesus fez, mas o importante é fazer as obras que ele fez. E uma vez que Jesus vai para o Pai, ele pode comunicar aos seus discípulos, aqueles que acreditam nele, a capacidade de fazer obras de Deus. E desta forma, eles se tornarão maiores quantitativamente, não qualitativamente. Jesus pregou 3 anos. Na igreja, ele prega há 2000 anos, mais de 2000 anos. Jesus proclamou o evangelho em um pedaço de terra. Os cristãos proclamam o evangelho pelo mundo todo. Jesus não organizou escolas, não organizou hospitais, mas os cristãos, os crentes em Jesus, organizam todas essas coisas. Aqui estão as obras. Os cristãos são chamados, isso que São João quer deixar bem claro, a continuar o trabalho de Jesus como ele recebeu, com a nova capacidade, quantitativamente. São obras maiores. Jesus colocou apenas no começo a pedra fundamental, que é ele próprio, sem a qual nada teria começado. Ou seja, sem que se conheça Jesus Cristo, quem ele é, de onde ele veio, o que ele tem para fazer,
não se é cristão. Por isso que ele diz, eu vou para o Pai. Ele é o homem que sabe como amar verdadeiramente a Deus, o único. E com base nisso, uma nova história começa. Exatamente por isso que a teologia é tão forte, que até o nosso calendário muda. AC, DC. Tudo mudou. Tudo se transformou. O versículo 13, encontramos a primeira vez a expressão que é retomada várias vezes. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A ideia de oração em nome de Jesus é absolutamente ouvida. Ou seja, tudo o que pedirdes, tudo o que quiserdes, vos será feito. João 15,16 volta à tona isso. João 16,23. João 15,7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Na língua bíblica teológica de São João, indica que a pessoa, portanto, em nome de Jesus, significa intimamente unido, em comunhão com Cristo. Aqui que existe uma coisa que, às vezes, nós temos que compreender muito bem. Aquilo que fizermos com os mesmos sentimentos do Cristo, na mesma obediência do Cristo e no mesmo missão do Cristo, acontecerá. Há uma nova declaração de identificação de Jesus com o Pai e ambos agem. Ou seja, se eu faço aquilo que o Cristo faria, a coisa acontecerá. A obra se dará. É o poder da comunhão com Cristo. É o poder da comunhão com Jesus. A oração, portanto, se torna completa e perfeita no momento em que há comunhão com Cristo. A oração que pede pelo homem, pede no homem, com o homem, não é por Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Isso a gente diz na liturgia eucarística. Escutamos tantas vezes e não compreendemos. Se ali pão se torna carne, vinho se torna sangue, no mesmo ponto, nós encontramos o poder da oração cristã. Se quisermos fazer de verdade com que milagres aconteçam, como é o milagre da Eucaristia, como é esse fato transformador, se quisermos de fato que as pessoas, que as sociedades, que as instituições se transformem da água para o vinho, nós temos que fazer isso com os mesmos sentimentos do Cristo. E quais são? Obediência e amor. Versículo 15 deixa isso claríssimo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e é na obediência dos meus mandamentos que eu ajo para com o Pai. Se vocês fizerem isso comigo, tudo aquilo que pedirdes em meu nome será. Em suma, a oração alguma do cristão infringe o amor e as propostas. Não fere a dignidade real do homem em momento nenhum, nem a sua origem, nem os seus fins divinos. E esta é uma norma muito útil nos tempos que estamos passando hoje. Tempos de manipulação de conceitos e de verdades, onde se ensinam a todos os momentos mentiras. Falácias maquiavélicas, onde são maquiadas mentiras com cara de verdade. É nessa hora que aquilo que o Cristo vai falar, a partir do versículo 16, é transformador. Em todos os discursos até agora, encontramos espalhadas as promessas do Espírito, mas agora ele vai falar objetivamente aos discípulos. Eu vos rogarei ao Pai, ele vos dará outro Paráclito, para que fiques eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Guardem isso, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Gente, o poder disso. Na celebração eucarística, nós dizemos tantas vezes, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Mas não é no meio de nós, é em nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus
Seria melhor dizer: Deus está em nosso coração. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Essa é a grande realidade. O Espírito Santo habita em nós. Vamos pensar nessas palavras um momento. Paráclito. Parácletos. Ou seja, junto, aquele que é chamado para junto. Em latim, advocatus. Ou seja, aquele que é chamado para ajudar alguém, para defender. E existem duas nuances em latim e em grego. O advogado é aquele que é chamado para defender alguém. Mas isso, uma questão legal, é mais uma função jurídica. Mas existe também o paráclito, que no conceito grego é um amigo que vem em meu socorro, vem me consolar. É alguém que, ao chegar para me defender, já se coloca entre eu e o adversário. É aquele que se torna o meu defensor. Esse é o sentido que João quer. Aquele que está comigo em todos os momentos, em todas as situações, aquele que é um comigo. E aí a palavra outro. Outro paráclito. Por quê? Porque o primeiro paráclito é Jesus. Jesus é de fato o nosso primeiro amigo. O outro significa que já existe um. O primeiro paráclito é Jesus. Portanto, de fato, o nosso primeiro amigo, o nosso primeiro defensor, o nosso primeiro redentor é Jesus. Em sua vida terrena, Jesus é o amigo que, em nome do Pai, em nome de Deus, ajuda os discípulos, está perto deles, ensina, puxa a orelha, os conduz, os incentiva, faz com que eles façam experiência de Deus. Versículo 7. Nós vamos entender o que eu vou dizer agora. No capítulo 17, fazendo menção ao capítulo 12, aos versículos 12, no versículo 17, no versículo 7 ao versículo 9, acontece uma coisa muito interessante. Que coisa é essa? Os soldados chegam para prender, trazidos por Judas. E Jesus diz: a quem buscais? A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: dos que me deste, não perdi nenhum. Ou seja, se cumpriu aquilo que na oração sacerdotal, no versículo 12, Jesus vai perder. Que estejam comigo, guardai-os em meu nome. Jesus vai ser o defensor. O Paráclito é o outro defensor, aquele que traz a verdade, aquele que revela. O novo Paráclito é o Espírito Santo, que fica com a humanidade não por um tempo como Jesus ficou, mas por toda a eternidade, até os finais dos tempos. Jesus foi temporariamente, um curto período de tempo, com os discípulos. O outro Consolador permanecerá permanentemente. O Espírito da Verdade é chamado, mas agora somos capazes de distinguir as palavras quando encontramos a verdade e sabemos que falamos de Jesus. Então, o Espírito da Verdade significa o Espírito de Jesus. E aqui, gente boa, meus caros alunos, São João diz algo aos cristãos de uma importância tremenda. Entender isso ajuda a gente a responder tantas questões que a gente faz todos os dias, que na maioria das vezes nós fazemos quando olhamos para a realidade das nossas comunidades, da nossa vida, da vida de nossas famílias até. Para reconhecer as palavras inspiradoras do Espírito Santo, é necessário conhecer e crer nas palavras redentoras de Jesus Cristo. E nelas reconhecer a vontade e ação da palavra criadora do Pai. Guardem isso, anotem isso. Dizer isso responde àquela pergunta que muitas vezes nós fazemos assim, comiseradamente. Como podemos ter justificado tantas coisas que fizemos como vontade de Deus?
Sejamos sinceros, eram vontades humanas, eram desejos inspirados pelo homem, não pelo Cristo. Não tinha obediência à vontade do Cristo, muito menos a obediência à vontade do Pai, e nunca foram inspiradas pelo Espírito Santo. É aquele desejo que movia Pedro na cena anterior, no finalzinho. Eu vou dar vida por você. Mas Pedro queria fazer aquilo para mostrar que era o bom, que era o machão, que era o líder. Mas não porque entendeu o que Jesus queria. Não porque estava imbuído dos sentimentos do Cristo, senão não teria feito aquilo. Porque saberia que aquela era a hora do Cristo, não era a hora de Pedro. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Então essa é a grande realidade. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, diz o versículo 17. Por que não pode receber? Porque não conhece. Nós temos a grande alegria de conhecer, e nós não ficaremos órfãos, como está dito no versículo 18. Não ficaremos órfãos porque nós o conhecemos. Nós sabemos de onde ele veio, quem ele é, como ele se porta, e nós temos o parâmetro. Eu digo para vocês, agradeçam as pessoas que pediram o batismo para vocês na fé delas. Agradeçam aos seus pais, aos seus avós, porque essas pessoas lhes deram algo que vocês não têm o tamanho da dignidade do que foi dado. Muitas coisas só compreendemos, só entendemos porque temos o Espírito Santo agindo dentro de nós, falando dentro de nós. O Espírito Santo é o quê? É a voz do Cristo, é a voz do Pai, que nos chama para algo que nós não nos damos conta. Nós estamos vivendo já, neste momento, nessa etapa da nossa vida, a intimidade e a comunhão com Cristo. Nós compreendemos coisas que muitas pessoas pelo mundo afora não compreendem. Nós sabemos distinguir entre o certo e o errado de um outro ponto de vista. Nós consideramos a doação, o amor, a caridade com outro prisma de olhar. A Trindade, ela faz morada na humanidade no momento em que nós nos deixamos habitar por Cristo, pelo Espírito e pela vontade do Pai. Essa é a grande realidade. O Espírito Santo de amor apresenta as verdadeiras questões. É isso. Não, nós estamos aqui estudando teologia, nós estamos aqui lendo a Sagrada Escritura, mas não façamos isso como um ato intimista, não temos como fazer isso. Nos deixamos tomar pelo Espírito Santo. Ele vai colocar as questões para vocês. Como coloca para mim, se vocês soubessem quantas coisas eu aprendo preparando as aulas que direcionam vocês ficariam espantados. Quantas coisas que eu vejo com outro olhar, porque naquele momento, após fazer oração, invocando o Espírito Santo, eu deixo que ele fale. É transformador. Os momentos que eu estou aqui preparando as aulas para vocês são transformadores para mim. Coisas que eu nunca pensei que eu poderia entender daquela maneira, eu passo a entender. Então, esta é a grande novidade que o Evangelho tem para gente entender, para a gente compreender. A verdade e a revelação, elas partem primeiramente de conhecer Cristo. Primeiramente de conhecer Cristo. E depois deixar que Ele fale em nós, e habite em nós, e faça comunhão conosco. Quem faz isso, compreende profundamente. E é muito interessante. Se naquele primeiro momento Pedro queria morrer por ele, agora ele não quer mais morrer. Ele quer viver por Cristo. Ele quer viver por Cristo. E essa é a grande realidade. Cada um de nós vai viver por Cristo, vai testemunhar por Cristo e deve se alegrar porque chegou esse momento na minha vida, na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. E é bonita a última frase do capítulo 14. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Por quê? Porque não estamos sozinhos. Não é obra de um homem só, mas de toda a humanidade que é membro do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Mas isso é outro tema que deixamos para a próxima aula. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus e a paz esteja convosco. Até a próxima.